As doenças inflamatórias intestinais, elas têm, além das repercussões da própria doença, elas têm as repercussões extra-intestinais. Entre essas repercussões, a osteoporose, acredite, ela também pode acometer esse tipo de paciente. Quer saber por quê? Então acompanhe agora no canal da Osteoporose. Aproveita que você já está aí assistindo o meu vídeo, clica aqui para você se inscrever ou deixe seu joinha para me ajudar no vídeo, tá bom? Então vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre duas doenças crônicas importantes. A doença inflamatória intestinal e a osteoporose. Qual a relação que elas têm em comum? Na verdade, assim, a baixa massa óssea, ela pode ser muito prevalente, né, nos pacientes com doença inflamatória intestinal, podendo acometer entre 30% até 75% desses pacientes. Isso pode ter uma prevalência, eu não sei colocar em estatísticas que tanto para um quanto para outro, mas pacientes com doença de Crohn e retrocolite ulcerativa estão entre esses 30% a 75%. Mas quais seriam os fatores que favorecem o aparecimento da perda de massa óssea e consequentemente a osteoporose? A gente vai comentar aqui rapidamente sobre 4 fatores. O primeiro fator é a deficiência de cálcio e vitamina D. Talvez ele seja ocasionada pela dificuldade da absorção e também da diminuição da sua ingesta, fazem com que esses pacientes apresentam esse menor aporte e, consequentemente, pode levar isso a um maior risco de perda óssea. A absorção do cálcio ela pode ser ainda mais agravada quando você tem a deficiência da vitamina D, que ela é importante na expressão de algumas proteínas que são fundamentais na parte intestinal. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator está relacionado com a sarcopenia e a imobilidade. Eu já comentei no canal da Osteoporose, se você não assistiu, procure aí nos vídeos falando sobre sarcopenia, que a definição de sarcopenia é pela diminuição de massa magra e pela diminuição da força. Então, esses pacientes que têm a doença inflamatória intestinal, pela sua menor absorção da parte alimentar, eles podem levar a um quadro de desnutrição e isso acaba agravando muito o problema de absorção de nutrientes, que são importantes para o tecido, para todos os tecidos, e no caso aqui sobre a osteoporose. Então vai interferir diretamente na parte do metabolismo ósseo. O terceiro fator que a gente coloca são sobre a parte hormonal. Quando a gente tem paciente com baixo hormônio masculino, com a testosterona, e a gente tem alguns quadros de hipogonadismo, e quando você tem também a baixa hormonal do estrogênio, esses são elementos importantes que atuam diretamente sobre a massa óssea, fazendo com que tenha uma perda de massa óssea e, logicamente, a osteoporose. O quarto fator importante nas doenças inflamatórias intestinais é que elas, como seu tratamento, muitas vezes visa o uso dos glicocorticoides. E eu também já comentei aqui no canal da Osteoporose que os glicocorticoides, dependendo do tempo de uso e dependendo da miligramagem que esse paciente precisa usar durante um certo tempo, se for acima de 3 meses, acima de 7,5 miligramas por dia, já pode interferir diretamente na reabsorção óssea, ou seja, na perda de massa óssea. Então, os glicocorticoides, por si só, eles interferem tanto na diminuição da formação quanto no aumento da perda, da reabsorção óssea.
E como esses pacientes são doentes crônicos, às vezes eles têm que fazer o uso dos glicocorticoides de uma forma bastante prolongada. E como é que a gente atua sobre isso? Bom, o médico que trabalha sobre o metabolismo ósseo, ou seja, sobre aquele médico que faz o tratamento da osteoporose, ele logicamente não interfere no tratamento de base dos pacientes que têm as doenças inflamatórias, mas ele vai ficar alerta, vai ficar atento em tratar a sua parte de massa óssea, fazendo que você possa utilizar algumas medicações que a gente chama de antirreabsortivos ou anabólicos e às vezes está utilizando um aporte de cálcio e vitamina D bastante fundamentado nos seus exames, na sua história clínica e assim por diante, tá bom? Então, viu como tem uma relação um paciente crônico com doença inflamatória intestinal e osteoporose? São por causa basicamente por esses 4 motivos. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu volto com um novo vídeo no canal da Osteoporose. Se você gostou, dê um joinha, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau.